Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar esperança. Nós vamos continuar a nossa série sobre os falsos profetas. E a gente está fazendo aí uma varredura, né, nas Sagradas Escrituras, à procura, né, desses personagens, infelizmente, né, que se levantaram contra as Sagradas Escrituras. E como eu disse em outro vídeo, a notícia ruim é que foram muitos falsos profetas e, obviamente, ainda o é, né? Então, nós vamos fazer uma leitura a partir de Jeremias 25 até 27, onde vai descrever toda a profecia de Jeremias, né, dada pelo Todo-Poderoso, sobre o cativeiro babilônico. E em contraposição, os falsos profetas, como sempre, né, profetizando mentiras e dizendo que eles não ficariam 70 anos no cativeiro. Então vamos fazer a leitura. Vou pegar aqui na versão da Bíblia IA+. Capítulo 25, 70 anos do cativeiro e depois a ruína de Babilônia e das outras nações. Palavra que veio a Jeremias, Irmiá, acerca de todo o povo de Arudá. No ano 4 de Jeoaquim, que o nome hebraico é Jehoiaquim, filho de Josias, né, Ioxiá, rei de Arudá, de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Arudá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Arudá, até hoje, tem vindo a mim a palavra de Yahweh. Veja bem, 23 anos, né? Foi isso que ele falou. Então, há 23 anos ali, Jeremias tocava a trombeta, tá? A palavra de Yahweh, e começando de madrugada, eu vou-lo ter anunciado, mas vós não escutastes. Então, essa era uma característica do povo, né? Não escutar. Continuando. Nem inclinastes os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que Yahweh vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, característica, então, né, marcante, não escutar, não inclinar os ouvidos, quer dizer, o que quer dizer? Não se interessar por querer ouvir, né? E esse aviso ele estava sendo dado, né, desde os tempos antigos através de outros profetas também, né? Continuando no verso 5. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Então, era somente, né, o povo ter obedecido, andado conforme as ordenanças do Todo-Poderoso, que tudo iria bem com eles. Todavia, não me destes ouvidos, diz Yahweh, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Então, quando a gente anda em desobediência, irmãos, quando a gente fecha os ouvidos para a palavra do Todo-Poderoso, o único que vai se prejudicar somos nós mesmos, tá? Então, isso é para o nosso próprio mal. Portanto, assim diz Yahweh dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, tá? Essa referência, sempre, né, tribos do norte, diz referência aos inimigos ali mais poderosos, né? No caso aí, a Assíria, né? O povo caldeu aí. Também, aqui, do povo do norte, diz Yahweh, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Interessante que ele diz aqui, meu servo, tá? Então, Nabucodonosor, ele considera como servo dele, por quê? Ele estava sendo, apesar, né, de ser considerado como inimigo, estava sendo um instrumento para juízo do povo de Israel, tá? Por isso que ele diz, meu servo.
É por isso que as pessoas elas não fazem a leitura das Sagradas Escrituras e elas não compreendem o contexto dos acontecimentos mundiais, tá? Muitas vezes se levantam, né, homens iníquos, né, homens ímpios, homens maus, mas eles se levantam sob a autoridade do Todo-Poderoso, como ele estava levantando aqui Nabucodonosor, para juízo do povo rebelde, para juízo, tá? Meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então aqui está profetizado, né, o exílio babilônico do povo de Israel por 70 anos, tá? Essa foi a palavra do Todo-Poderoso. Deixa eu pegar aqui as referências cruzadas, vamos ver o que diz. 2 Crônicas 36, 21, para que se cumprisse a palavra de Yahweh por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus Shabat, e todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Bom, o que se entende aqui, né, com essa menção aqui de 2 Crônicas? O povo estava em total apostasia da Torá, né? Eles já não seguiam mais as orientações da Torá. Eles não estavam guardando o Shabbatot da terra. O que quer dizer isso? A terra ela era trabalhada durante 6 anos, tá? No ano 7º tinha que ter o Shabat da terra, tá? E isso não estava acontecendo, tá? Eles continuavam a trabalhar no 7º ano, a produzir, e em torno de 490 anos não foi guardado o Shabbatot, né? Shabbatot é o plural de Shabbat. Não foi guardado o Shabbatot da terra, tá? É por isso que depois lá Yahushua disse que é necessário perdoar 7 vezes 70, tá? Por que ele diz isso? Porque foram 7 vezes 70 é igual a 490 anos, justamente o tempo que eles não foram obedientes, né, em guardar o Shabbatot da terra, sendo que a pena deles deveria ser então de 490 anos de exílio, foi aplicada pela misericórdia do Todo-Poderoso apenas uma 7ª parte, né, apenas 70 anos, né, deste tempo, tá? Foi aplicada então essa parte aí. Deveria ser 490 anos, pela misericórdia de Yahweh, eles ficariam apenas 70 anos, tá? Então é isso que quer dizer aqui, ó. Então seria esses 70 anos para que a terra pudesse descansar, já que eles passaram 490 anos, né? Em desobediência ao mandamento da guarda do Shabat da terra. Jeremias 29, 10, assim diz Yahweh, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, após os 70 anos, eles retornariam para a terra de Israel, ok? Verso 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz Yahweh, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, justamente como ele chamou, né, Nabucodonosor de meu servo, ele usaria, essa é a palavra correta, usaria o seu inimigo para aplicar juízo sobre Israel, e após passar 70 anos viria juízo sobre o próprio Nabucodonosor e os caldeus, tá? Verso 13, farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias
contra todas as nações. Agora nós vamos para o verso 26, ou verso não, capítulo 26. Capítulo 26. As cidades de Arudá são admoestadas, as cidades de Judá, né? No princípio do reinado de Jeoaquim e Jeoiaquim, filho de Josias, Ioxiá ou Ioxiarro, tá? Rei de Arudá, veio esta palavra de Arro. Assim diz Arro: põe-te no átrio da casa de Arro e dize a todas as cidades de Arudá que vêm adorar a casa de Arro. Todas as palavras que eu te mando, lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Irmãos, o Todo-Poderoso ele é cheio de misericórdia, tá? Então ainda ele tem a esperança que o povo ouça, se converta cada um do seu mau caminho e se arrependa, para que então ele possa perdoar e não aplicar aquela pena, né, que estaria destinada ao povo se continuasse na sua rebeldia, nas suas maldades, nas maldades das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz Yahweh, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei. Olha, o que é lei? Torá, tá? Essa é a palavra que foi traduzida erroneamente como lei. Torá é instrução. Então, para andardes na minha Torá que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, né, dos seus profetas, servos dos profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Shiló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa de Yahweh. Então todos ouviram, ok? Aqui diz que todos os sacerdotes, os Kohen, né, sacerdotes e os profetas ouviram a Jeremias. Agora vem a conspiração contra Jeremias, verso 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto Yahweh lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo, serás morto. Não foi o povo também, mas quem que começou? Olha aqui, os sacerdotes e os profetas, tá? E eles geravam, então, essa ira no povo. Serás morto. Então eles quiseram matar a Jeremias, né, por ele ter falado a verdade. O profeta ele é sempre perseguido, irmãos. Por isso que eu digo para vocês, abram o olho para aquelas pessoas, seja homem, seja mulher, que se diz profeta, tá? E que está sendo aplaudido de pé, né, que está sendo exaltado, porque o profeta ele é sempre perseguido, odiado. Sempre, irmãos, isso é uma regra. Porque profetizas em nome de Yahweh, dizendo, serás como Siló, esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes. Eles fazem uma pergunta, né? Por que profetizas em nome de Yahweh, dizendo, serás como Siló, esta casa e esta cidade desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa de Yahweh. Tendo os príncipes de Arudá ouvido estas palavras, subiram da casa do rei à casa de Yahweh e se assentaram à entrada da porta nova da casa de Yahweh. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Essa mesma coisa aconteceu com Mashiach Yeshua, né? Me vem até na mente, né, um momento que eles levam ele ali para Pilatos, né, e o acusam de traidor do povo judeu, né, de falar blasfêmias, né? E a mesma coisa que eles estão diante dos príncipes, né, falando também
que ele profetizou contra a cidade, né? Que ele está fazendo mal ali contra o povo. Falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: Iahua me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Então ele está dizendo, não são palavras minhas. O profeta nunca fala palavras de seu próprio pensamento, de sua própria vontade, irmãos. Essa é outra diferença que nós temos que entender. Ele simplesmente, ele é uma boca do Todo-Poderoso para falar diante do povo. Verso 13: Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz de Yahweh, vosso Elohim. Então se arrependerá, essa palavra é Naham, arrependerá, né? Quer dizer que ele vai ter compaixão, né? Ele vai... A palavra se arrepender, eu não considero que seja uma palavra mais bem traduzida, né? Mas é como se ele iria ter compaixão novamente ali do povo, tá? Do mal que falou contra vós outros. Então, qual era a atitude que tinha que ser do povo? Emendai os vossos caminhos, as vossas ações e ouvi a voz de Yahweh, vosso Elohim. Então, o Todo-Poderoso iria ter compaixão deles, tá? Verso 14: Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade, sobre os seus moradores, porque na verdade Yahweh me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então ele está só ali dizendo, olha, se vocês podem fazer o que quiser com a minha vida, eu estou na mão de vocês, mas o sangue que vai ser derramado será sangue inocente. A conspiração fracassa. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, né? Que profetas esses, né? Este homem não é réu de morte, porque em nome de Yahweh, nosso Elohim, nos falou. A mesma coisa ali, Pilatos, né, falou diante ali dos sacerdotes, né, irmãos? Ele disse, eu não vejo nenhum tipo de transgressão, nenhum tipo de culpa neste homem, né? Ele falou a mesma coisa ali. Continuando o verso 17. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, Risquiá, rei de Arudá, e falou a todo o povo de Arudá, dizendo, assim disse Yahweh dos exércitos, Sion será lavrada como um campo. Jerusalém, Yahushalaim, se tornará em montões de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Vamos ver aqui, onde que está escrito isso? Miqueias 3,12. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram no acaso Ezequias, rei de Arudá, e todo o Iarudá. Antes não temeu este a Yahweh, não implorou o favor de Yahweh, e Yahweh não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma. Então, ainda aqui, irmãos, apesar da grande maioria, né, ter se colocado contra Jeremias, tá, e se levantou aqui um povo, né? Se levantou aqui alguns anciãos dentre o povo e se lembraram que houve outro profeta que realmente profetizou, né? Que haveria ali um grande mal sobre Jerusalém, tá? E eles disseram, não, esse povo naquela época não se arrependeu e Yahweh também teve compaixão deles, né? E por que traríamos esse tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, né, que profetizava em nome de Yahweh e profetizou contra essa cidade, contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Mais um, então, que eles lembraram aqui, né, Semaías, né, Shemaiá, filho, né,
filho de Semaías, né? Ben Shemaiah, Urias é o nome dele, né? O outro homem é Uriá, filho de Shemaiah, de Kiriat Jearim, que profetizava em nome de Yahweh. Então ali eles foram lembrando que tinha outros profetas que falaram a mesma coisa, né? As mesmas palavras. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes, e todos os seus príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Uriá temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Jeoaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Então Urias, né, ele acabou sendo morto aí, esse que profetizou, né, acabou sendo morto por Jeoaquim. Vamos ver aqui a referência cruzada. Hebreus 11:37. Foram aqui sobre os profetas, né? Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, como Isaías, né? Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Quais são os profetas do século 21, irmãos? Eis a pergunta. Os que estão nos grandes templos, andando em carros importados, em jatinhos particulares, recebendo aplauso dos povos, você acha que realmente esses são verdadeiros profetas? Fica a pergunta. Porém, a influência de Ahicam, né, seria Aicão, traduzido como Aicam, filho de Shafã, protegeu a Irmiarro para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Capítulo 27. Jeremias aconselha submissão ao rei de Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, Sidiquiá, filho de Ioxiá, rei de Arudá, veio da parte de Yahweh esta palavra a Jeremias. Assim me disse Yahweh, faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço, e envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Sidiquiá, rei de Arudá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz Yahweh, dos exércitos, o Elohim de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, novamente ele chama de servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele e seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizeram seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, com fome, com peste, diz Yahweh, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis o rei da Babilônia. Então aqui sempre o inimigo ele está em oposição ao Todo-Poderoso. Isso é uma regra, irmãos. Se o Todo-Poderoso está para a direita, o opositor vai para a esquerda, tá entendendo? Então sempre ele se opõe. Então aqui a ordem era para o povo ir para a Babilônia, exilados, e se submeterem à autoridade de Nabucodonosor. O que o opositor faz? Através dos seus falsos profetas, não se submetam à autoridade de Nabucodonosor, se rebelem contra essa autoridade. Então ele está dizendo aqui
para o povo não dar ouvido aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros, aos vossos encantadores, que vos falam dizendo, não servireis o rei da Babilônia. Porque eles vos profetizam o quê? Sheker. Sheker é mentiras, tá, irmão? Para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz Yahweh, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, Tsidiquiá, rei de Arudá, segundo todas estas palavras, dizendo, metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo a espada, a fome e de peste, como Yahweh disse com respeito à nação que não servir ao rei da Babilônia? Então estava profetizado ali que todo aquele que se rebelasse contra a ordem de ficar sobre o jugo do rei da Babilônia, viria pestes, viria destruição, tá? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem, não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque não os enviei, diz Yahweh, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. Então, o inimigo ele sempre procura levar o povo para a rebeldia, para que sofra as consequências dessa rebeldia. Então o opositor, né, Hassatã, esse é o intento dele, que o povo sempre, né, seja castigado, né, leve maldição, né, sobre si. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz Yahweh, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa de Yahweh voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque primeiramente, né, houve um primeiro leva, né, de povo que foi levada e juntamente os utensílios, né, foram levados. E depois houve realmente, né, a retirada da grande maioria do povo de Jerusalém. E esses profetas estavam dizendo que em breve os utensílios, né, do templo iriam retornar. E aqui o Todo-Poderoso está dizendo para não ouvir a palavra deles, porque profetizavam mentiras. Vamos ver a referência cruzada aqui. Nós já lemos sobre isso. Verso 17, não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação? Porém, se são profetas e se a palavra de Yahweh está com eles, que orem a Yahweh dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa de Yahweh e na casa do rei de Arudá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia, porque assim diz Yahweh dos exércitos acerca das colunas, do mar, dos suportes e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando deportou de Jerusalém para a Babilônia. E Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Arudá, assim como a todos os nobres de Arudá. Então, nessa primeira leva, como eu falei, foi levado o filho de Jeoaquim, né, e Joiaquim, que era Iconiá, o nome correto, né, que eles chamam de Jeconias. Foi levado ele, foi levado ali aquela parte mais nobre, né, do povo, né, e os sábios, né, entre essa primeira leva foi Daniel com seus amigos, né, e muitas outras partes do povo que era mais da alta cúpula do povo. E foi levado os utensílios, a grande parte dos utensílios do templo. Sim, isto diz Yahweh dos exércitos, o Elohim de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa de Yahweh e na casa do rei de Arudá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz Yahweh. Então os farei trazer
e os devolverei a este lugar. O capítulo 28, aqui que vem, né, a luta de Jeremias com o falso profeta Hananias. No mesmo ano, no princípio do reinado de Tzidkiá, né, Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Hanania, filho de Azur e profeta de Gibon, né, Gibeão, me falou na casa de Iarro, na presença do sacerdócio e do todo o povo, dizendo: assim fala Iarro dos exércitos, o Elohim de Israel, dizendo: olha só, isso aqui, né? Esses falsos profetas, eles ainda têm a ousadia de dizer que eles estão dando uma palavra que o próprio usam o nome de Yahweh falsamente, tá? Dizendo que o próprio Todo-Poderoso ordenou eles falarem. Né? Esses são dignos de morte, fala a palavra. Então ele deu essa falsa profecia para o povo aqui, ó. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa de Arro que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Então ele profetizou que os utensílios iriam retornar em 2 anos. Tá? Isso é mentira. Lembra lá atrás que nós lemos que Jeremias falou: não deem ouvidos à palavra dos profetas que vos profetizam mentiras, dizendo que os utensílios em breve retornarão. E aqui, este homem aqui está dizendo, este falso profeta, né, chamado aqui de Hanania, está profetizando falsamente que os utensílios dentro de 2 anos iriam retornar ao templo. Também a Jeconias e Econiá, que é o filho, né, de Jeoaquim, de Jeoiaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer este lugar, diz Yahweh, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então ele diz que além dos utensílios que foram levados, toda aquela parte nobre, né, que foi levada, incluindo o filho do rei, iria retornar dentro de 2 anos. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Hanania, na presença do sacerdócio perante todo o povo que estava na casa de Yahweh. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém, né? Assim faça Yahweh, confirme Yahweh as tuas palavras com que profetizaste e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa de Yahweh e todos os exilados. Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo para que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado de Yahweh. Então Jeremias está dizendo aqui que muitos profetas que existiram antes deles profetizaram guerra, irmãos, guerra. Até o próprio Yahushua disse: eu não vim trazer paz à terra, vim trazer a espada. Tá? Então aqui ele está dizendo que o verdadeiro profeta só vai ser conhecido como profeta se aquilo que ele falar realmente se cumprir, se a paz que ele está dizendo que vai acontecer se cumprir. Vamos ver o que diz aqui a referência cruzada. Ó, Deuteronômio 18, 22, já falamos no vídeo passado. Sabe que quando este profeta falar em nome de Yahweh e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que Yahweh não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Em verso 10, então o profeta Hanania tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. Canzis, né? Vamos ver o que é essa palavra aqui. A canga, né? Aquela canga de boi que Yahweh mandou ele colocar, Jeremias colocar sobre os ombros para dizer que o povo tinha que se submeter ao jugo do rei da Babilônia, né? E Hanania pegou e quebrou esse jugo, né?
e falou na presença de todo o povo. Assim diz Yahweh, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor. Ele insiste ainda na sua mentira, ele ainda continua, ele tinha a chance de se arrepender, mas ele ainda insiste nessa mentira, tá? E diz, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Olha o que acontece com o profeta Hanania. Mas depois que Hanania, o profeta, quebrou os canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra de Yahweh, dizendo: vai e fala a Hanania, dizendo, assim diz Yahweh, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz Yahweh dos exércitos, o Elohim de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Hanania, ouve agora Hanania, Yahweh não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz Yahweh, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano. Pregaste rebeldia contra Yahweh. Meu Pai, que coisa triste isso, irmãos, né? A pessoa não temer ao Todo-Poderoso, isso é muito sério, irmãos, tá? Ele profetizou mentiras. Verso 17, morreu, pois, o profeta Hananiah, no mesmo ano, no 7º mês. Vamos ver conforme foi profetizado, né? Vamos ver as referências. Aqui, 2 Reis 24, 18. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava... bom, aqui não sei o que fala... aqui não fala que ele morreu, né? Durante o reinado, né, de Zedequias. No mesmo ano, no 7º mês. É isso. Bom, até aí, irmãos, o nosso estudo de hoje... Então, conforme toda essa leitura que fizemos, né, falamos de mais um falso profeta aí, dentre tantos, começamos falando, né, dos sacerdotes, dos anciãos, né, mas existia ali, sempre existe um remanescente fiel, irmãos, tá? Ali, que nem Elias, né, estava tão entristecido, após batalhar ali contra os profetas de Baal, quando a Jezabel o ameaça de morte, ele foge, ele se esconde ali debaixo daquela árvore de zimbro, depois ele deseja a morte, e o Todo-Poderoso fala para ele, quando ele vai para a caverna ali, ainda em depressão, né, o Todo-Poderoso diz para ele, né, você não está só. Ainda existe 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então, irmãos, sempre há um remanescente. Ali, né, ele se levantou aqueles anciãos, relembrando ao povo os verdadeiros profetas que profetizaram esse jugo, né, da Babilônia, essa submissão, isso que eles teriam que passar por consequência da sua rebeldia, da sua desobediência. Então, irmãos, a gente tem que permanecer firmes, né? Pedindo o discernimento de espíritos, né? O discernimento espiritual, para que a gente não caia nas mãos dos falsos profetas, tá? Então, eu tenho dito, não é difícil da gente detectar um falso profeta. É fácil, irmãos, é fácil. Basta você ler as Sagradas Escrituras, saber que os falsos profetas, os verdadeiros profetas, eles passaram por sofrimentos, passaram por perseguição pela espada, passaram por humilhações, foram chicoteados, os próprios discípulos, né? Eles foram chicoteados. Eles passaram por muitas coisas, morreram pela espada,
morreram crucificados, tantas as coisas, né, irmãos? E o verdadeiro profeta, o falso profeta, desculpa, ele é aquele que ele é bem sucedido, entre aspas, né? Entre aspas, tá? Ele vai ter um tempo que aparentemente ele é bem sucedido, tem riquezas, recebe aplausos do povo. Isso não é compatível com um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, ele realmente ele vive uma vida mais solitária, porque ele não é compreendido, porque as pessoas não querem ouvir verdades, eles preferem ouvir mentiras, tá? Então não é difícil de saber, né? Discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. Amém, irmãos? Então vamos nos alimentar do rolo, vamos meditar nas Sagradas Escrituras, porque somente assim a gente vai saber discernir se a palavra daquela pessoa está em conformidade com a palavra do Todo-Poderoso, né? Ou não. Ok, irmãos? Então ficamos por aqui em mais um vídeo e provavelmente ainda teremos outros nessa série sobre os falsos profetas. Fiquem na Shalom do Eterno.